E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Delador e sejam muito bem-vindos ao Delador FC. Essa semana, mais especificamente nessa quinta-feira, dia 21, o mundo do futebol simplesmente parou e só falava sobre um assunto: a criação da Superliga Europeia. Mas afinal, que cabogues de campeonato é esse? Por que ele está sendo tão falado? Ele vai ser outro campeonato ou ele vai ser um substituto da Champions League? E o principal, por que tanta gente está sendo contra a ideia da criação dessa liga? Bom, então eu resolvi vir aqui explicar um pouco do que é a Superliga Europeia, falar um pouco sobre como ela funcionaria, como ela seria criada, quem poderia participar. E é óbvio, eu vou falar um pouco sobre por que ela é tão polêmica. E fica até o final, pois até o final desse vídeo eu vou te explicar se ela é ou não melhor do que a Champions League. E é claro, se essa ideia realmente tem chance de sair do papel em algum momento desse mundo. Então já deixa um like aqui para fortalecer e faz uma pipoca para assistir até o final, porque hoje eu vou te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre a Superliga Europeia. Na verdade, você tem que entender que essa ideia não surgiu essa semana e muito menos esse ano, não foi da noite para o dia que ela aconteceu. Na verdade, esse assunto começou a ter repercussão já em 2021. Nessa época, 12 clubes se tornaram membros desse projeto e acabaram se tornando fundadores da grande ideia da Superliga Europeia, sendo liderados por Andrea Agnelli da Juventus e, é claro, Florentino Pérez do Real Madrid. A ideia nasceu de uma frustração de um papel muito dominante da UEFA sobre a Champions League, sobre a forma em que o campeonato era jogado e disputado e também sobre a distribuição de receitas do campeonato. Resumindo, eles queriam uma nova forma da competição que acabasse possibilitando mais jogos, principalmente entre os grandes clubes, mais jogos para atrair mais público e mais audiência, o que obviamente impactaria financeiramente. E é claro, eles queriam ter mais participações das receitas do campeonato, ou seja, eles queriam receber mais dinheiro. Sabe aquele ditado, os incomodados que se mudem? Pois é, eles estavam incomodados com a UEFA e por conta disso acabaram resolvendo criar a sua própria competição. Afinal, se eles estavam incomodados, eles precisavam eles mesmos mudarem. Muitos clubes que não estavam no torneio, muitos jogadores não gostaram da ideia e obviamente a UEFA também não gostou nada disso, afinal era uma competição que iria contra a Champions League e por conta disso eles acabaram até fazendo algumas sanções para os jogadores e clubes que fossem participar da Superliga Europeia, inclusive compactuando com a ideia de banir esses caras das suas ligas nacionais, que eram comandadas também pela UEFA e obviamente da Champions League, Europa League e Conference League. Para vocês terem uma noção, na época o PSG quase foi campeão da Champions porque estava na semifinal enfrentando o Manchester City, do outro lado tinha Real Madrid e Chelsea. Esses outros três times faziam parte dos 12 iniciais para a Superliga e se eles realmente fossem banidos, o PSG seria decretado campeão automaticamente. Você vê que a ideia era uma bosta quando ela quase fez o PSG ganhar uma Champions League. A torcida de alguns clubes, inclusive, fez muito barulho na época, fizeram greve, foram para as ruas reclamar, já que eles não gostavam da ideia e pediam que seus times fossem menos gananciosos, já que a intenção de criar esse campeonato claramente era mais pensando no retorno financeiro. Alguns clubes, incluindo a fundadora Juventus, acabaram abandonando o barco por conta desse barulho da torcida e menos de 72 horas depois dessa ideia simplesmente ter sido noticiada, a maioria dos clubes já tinham pulado fora, tanto por medo das sanções como também por conta do barulho negativo da torcida sobre a liga. Uma guerra então acabou sendo iniciada entre a UEFA e a Superliga, e a UEFA obviamente estava muito confiante, já que 9 dos 12 times fundadores já tinham desistido da competição, e claramente também os times acabavam ficando com medo de ser banidos da Champions League, e por isso eles tinham plenamente certeza de que os times iam acabar desistindo da ideia dessa liga. Quase 3 anos depois, no caso nessa semana, tudo mudou quando o Tribunal de Justiça da União Europeia acabou dando razão para a criação da Superliga Europeia. Mas calma lá que eu vou te explicar direitinho. O tribunal acabou alegando que houve abuso por parte da UEFA e da FIFA quando eles se opuseram e foram contra a criação da Superliga, já que afinal, de acordo com eles, era ilegal eles simplesmente barrarem os times e jogadores de criarem a sua própria liga ou de jogarem a Champions League por conta disso, o que acabou barrando a ideia deles de barrarem a competição. Sem a UEFA e a FIFA para barrar, a criação da Superliga acabou voltando a ser pauta e obviamente alguns clubes, principalmente Real Madrid e Barcelona, seus fundadores, que já defendiam a liga há muito tempo, obviamente eram a favor. Mas em compensação, muitos clubes acabaram se posicionando contra a criação da Superliga, inclusive os mais relevantes são o Bayern de Munique, Borussia, Inter de Milão, o próprio PSG e praticamente a Premier League inteira. Tem também quem acabou ficando no muro dessa vez, como a Juventus e o Milan, que simplesmente se posicionaram que não iriam se posicionar, e acabou tendo alguém que ficou em cima do muro, que era o Benfica, mas que declarou
que deu uma sugestão, na verdade, para a UEFA de que eles deveriam conversar e entender melhor o interesse dos times e ser mais transparente com os clubes que disputam a competição. E para mim eles foram muito cirúrgicos nesses comentários, na verdade eles compartilham muito o que é a minha opinião sobre isso e realmente a UEFA tem que ser um pouco mais transparente no seu modelo de negócio. E eu não posso deixar de comentar aqui sobre o Pescara Calcio, o time da terceira divisão da Itália, que simplesmente se pronunciou que não iria se pronunciar já que ele não foi convidado. Eu vou fingir que isso não foi uma indireta deles, mas vamos lá, Superliga, se vocês acontecer, chama o Pescara Calcio, por favor. Sonhar, nunca desistir. Bom, a maioria é bem contra o projeto e eu vou explicar por quê, mas antes eu quero explicar como funcionaria e como seria o formato de jogo da Superliga Europeia para depois pontuar por que alguns times acabam sendo contra ela. O formato da liga, na verdade, seria praticamente como uma liga nacional, sendo divididas por 3 divisões. Sendo 16 times na divisão Star, que seria como a primeira divisão, seria onde tem os mais tops ali. Teríamos 16 na Gold, que seria uma Série B, que acaba tendo alguns times interessantes, como por exemplo teria o Arsenal e o Milan ali, mas que são os times que estão abaixo da primeira prateleira. E teríamos 32 times na divisão Blue, que seria a Série C, seria a terceira divisão, aonde na minha opinião o Pescara Calcio deveria se encaixar. Convido o Pescara Calcio, pelo amor de Deus. Sonhar. E os times, inclusive, poderiam ser rebaixados. Um time do Star poderia cair para a zona Gold e um time da Gold poderia subir para o Star. Os times da Blue poderiam subir da Blue até a Gold e depois Star. Os times que estão lá em cima poderiam cair. Simplesmente seria como uma liga nacional. Teriam os rebaixados, teriam os promovidos nas outras divisões. Mas ele não seria totalmente um campeonato de pontos corridos. Na verdade, ele teria sim os pontos corridos, mas ele ainda teria uma fase de mata-mata entre os 8 primeiros colocados que iriam se enfrentar ali no mata-mata. Então, teriam os jogos ali de pontos corridos, onde quem ganha faz 3 pontos, quem empata 1 ponto e quem derrota 0 pontos e ainda a humilhação de ficar sendo zoado por rival. E depois, os 8 melhores classificados desses 16 iriam jogar umas quartas de final ali, de acordo com o seu posicionamento, iria definir seu adversário. Por exemplo, o primeiro pegaria o oitavo, e esses times iam ter o chaveamento para disputar quem seria o verdadeiro campeão do torneio já no mata-mata. Mas só a parte de liga dos jogos de pontos corridos já garantiriam praticamente 14 jogos para os clubes, sendo 7 jogos fora e 7 jogos em casa. E de acordo com os criadores, inclusive Florentino Pérez, o campeonato iria ser transmitido totalmente de graça. E de graça, meu amigo, até injeção na testa. Para você ter uma noção, eu vou falar alguns times que em teoria seriam da primeira divisão. Na verdade, eu vou falar alguns confrontos que a gente teria garantido todo ano em ver esses times se enfrentando. Se por um acaso todos os times fossem a favor e ninguém fosse contra, a gente teria todo ano confrontos como Bayern de Munique e Real Madrid, Bayern e Liverpool, Liverpool e Real. Teríamos Barcelona e Manchester City e Bayern, Manchester City e Real Madrid. Inclusive, veríamos o Barcelona apanhar do Bayern de Munique toda a temporada. São muitos jogos que a gente veria praticamente todo ano acontecendo. Para um fã de futebol, eu vou ser bem sincero, eu não acho essa ideia tão ruim. Há algumas pessoas que dizem que, por exemplo, um Real Madrid e Bayern tem mais emoção porque são confrontos mais raros de acontecer. Você vê eles se enfrentando na Champions não toda a temporada, às vezes você fica 5, 6 anos sem ver eles se enfrentando e acaba sendo um baita jogão. Mas eu discordo, todo ano a gente tem o Manchester City e Liverpool e tem o El Clássico na Espanha e não deixa de ser um baita jogão, você não deixa de parar a sua vida muitas vezes para assistir um baita jogo desse. A gente está falando da certeza de jogos de grandes clássicos europeus praticamente toda a rodada do campeonato. Seria garantido que quase toda a rodada ia ter um baita jogão entre dois times muito grandes, muito fortes, que a gente adora ver se enfrentando na Champions League, por exemplo. Isso, claro, se todos os times resolvessem participar, mas essa forma de pontos corridos para garantir a vaga no mata-mata também é muito interessante, pois ela acaba limitando e afunilando algumas opções, como por exemplo, a gente não teria o que foi uma bosta no sorteio da última Champions, como eu já fiz um vídeo no canal dizendo, e a gente não teria, por exemplo, um Copenhague jogando na próxima fase de mata-mata, porque os 8 melhores times, os times que jogaram melhor, iriam avançar, então a gente provavelmente teria um Bayern, um Real, um Liverpool, todos avançando, e times mais fracos, como um Copenhague, um Galatasaray, iriam ficar lá embaixo e não iam jogar no mata-mata. Não teria uma zebra ou um time forte sendo eliminado na fase de grupos, entende? Mas aí que eu sou obrigado a chegar em um outro ponto que já é um pouco mais negativo contra a Liga. Qual seria tão a diferença disso para o novo formato que a UEFA vem querendo fazer da Champions League?
a gente teria já uma disputa de pontos corridos que definiria ali os melhores classificados avançariam para o mata-mata, eles enfrentariam vários times, inclusive times fortes, tanto que o time do pote 1 ainda iria pegar outro time do pote 1, times do pote 2, e aí, obviamente, teriam também times do pote 3 e pote 4, como, por exemplo, o Young Boys da vida, mas ainda assim seria um campeonato de pontos corridos, os times fortes iriam se enfrentar mais na fase inicial da Champions, e é claro, a gente ainda assim limitaria muito a chance de um time menor, como o Young Boys no Estrela Vermelha, avançar, e a gente não teria tanta chance de um time forte, como por exemplo esse ano, que teve um grupo da morte ali com 4 times muito bons, não teriam desses 2 times que foram eliminados às vezes tivessem passado. E um time que às vezes passou no grupo mais acessível e era pior, ele não vai conseguir avançar, já que ele vai ter que vencer muito mais times fortes dessa vez. Não tem a sorte do sorteio ou o azar de cair num grupo muito lascado, entendeu? Então a UEFA meio que atendeu uma das exigências desses clubes que gostariam de ter mais jogos grandes entre si, gostariam de ter essa fase aí onde eles se enfrentariam mais. Então por que essa insistência de novo em criar a Superliga? Bom, a resposta, obviamente, você já sabe, é dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. A ideia da Superliga é ter uma base de desenvolvimento sustentável e ter um crescimento econômico maior e melhor do que o da Champions League. Só para você ter uma noção, a ideia era pagar praticamente 3,5 bilhões aos clubes fundadores já na primeira temporada. Fora 10 bilhões gastos só em solidariedade, ajudando times ali um pouco menores, entende? Além, é claro, de bônus, já que foi oferecido mais ou menos 1 bilhão para o Real Madrid e o Barcelona como bônus por eles não terem em nenhum momento pulado fora do barco e terem dito abertamente desde 2021 que eles são a favor da criação da liga, mesmo a UEFA ameaçando tirar os caras da competição e tudo mais, eles sempre foram a favor, bateram o pé no chão e eles ganhariam um bônus de 1 bilhão só por ter apoiado a liga desde o início. Fora, é claro, o dinheiro em venda de ingressos e publicidade. Hoje muitos times estão pulando para trás, mas se alguns times acabarem vendo que a liga está se desenvolvendo e acabarem entrando na liga, a liga teria muito apoio financeiro, acabaria tendo patrocínios grandes, o que obviamente impactaria nos clubes. E óbvio, a torcida, apesar de fazer barulho, a torcida com certeza iria lotar um estádio para ver um Bayern de Munique e Real Madrid, um Liverpool Real Madrid e outros grandes confrontos. Seriam muitos jogos grandes onde eles ganhariam muitos com vendas de ingresso, já que seriam jogos que iriam lotar. E a gente está falando de uma liga que te garantiria pelo menos 10 a 14 jogos muito grandes na temporada. Mas aí vem um dos grandes problemas da liga, ela vem tendo uma rejeição muito enorme de clubes, de torcida e até mesmo das grandes ligas. Mas por quê? Alguns times como Atlético de Madrid e PSG defendem a proteção dos campeonatos europeus, já que eles dizem que a classificação para os campeonatos tem que ser por méritos, tem que ser pela garra, pelo empenho, pelo esforço do time até o final da temporada e ele conquistar a vaga e não apenas ser convidado para a competição. Inclusive, uma das coisas que vem sendo mais engraçadas pra mim é as alfinetadas entre quem é contra e quem é a favor. O presidente do PSG mesmo deu uma declaração dizendo que é até irônico o Florentino Pérez fazer um vídeo falando sobre a Superliga Europeia com as 14 Champions de fundo do Real Madrid atrás. Mas tipo, talvez o Florentino faça isso simplesmente porque ele pode. Não é como se ele não tivesse 14 Champions no time dele. Na verdade, talvez ele tenha cansado de ganhar a Champions League e por isso ele queria criar uma Superliga nova. Eu acho que o PSG deveria ficar um pouco quieto, até porque o PSG nunca vai ganhar a Champions. Deveria até aproveitar essa chance aí, parar de reclamar que esses times vão todos sair. Inclusive o PSG, que se fosse participar da Superliga, seria considerado da primeira divisão, o que eu acho uma bosta. Eu acho que o PSG deveria começar lá na terceira divisão, como um dos nanicos, porque é o que ele é. O dono da UEFA também deu umas alfinetadas, ele disse assim que pra ele tudo bem criarem o campeonato, que ele não vê problema nisso, e uns 2 segundos depois ele falou algo do tipo, deixa eles criarem essa ligazinha bosta só de 2 times. Então ele claramente tá muito sentido, ele tá dolorido com a situação também. Calma, você tá brabo? A maioria das alfinetadas, na verdade, é da galera contra e não da galera a favor. A galera a favor tá bem tranquila na situação. E eu vou ser bem sincero, eu acredito que essa galera que tá sendo contra é muito mais por medo, sabe? Um medo da rejeição do campeonato e eles acabarem não podendo jogar a Champions porque o campeonato simplesmente não deu certo e eles foram banidos. Ou até mesmo deles serem banidos do campeonato. Eles acham que os times grandes vão simplesmente tirar eles porque querem e aí eles não vão poder jogar uma Champions, sabe? Dá pra entender que os clubes acabam tendo esse medo, já que é uma liga formada por outros clubes, né?
Além, é claro, de medo de acabar tendo uma rejeição muito grande por parte da torcida e eles acabarem perdendo público, não tendo apoio financeiro, os torcedores simplesmente não irem no estádio ver os jogos. Mas eu vou ser bem sincero, eu acredito que essa rejeição ela vai diminuir com o tempo, conforme a competição vai começar a existir, se por um acaso ela acontecer. E na verdade eu acho que seria questão de tempo caso os clubes começassem a aceitar, para a galera começar a aceitar e a Superliga ser criada, ou, é claro, a UEFA conversar, entender a situação e simplesmente abrir mão de algumas coisas que eles não querem abrir mão, entender o lado dos clubes e chegarem a um acordo. Porque parando para pensar no lado financeiro, essa liga seria mais vantajosa para os clubes. Além dela pagar mais do que os atuais campeonatos, a gente está falando de jogos grandes onde a bilheteria seria muito alta. E como eu já disse, eu não acho que a rejeição da torcida para o campeonato iria durar. Se o campeonato fosse acontecer, a galera ia sim no estádio, ia lotar o estádio e ia assistir o jogo. Ou você vai me dizer que se você tivesse condições, você não iria assistir um Bayern de Munique e Real Madrid, seja no Bernabéu ou seja na Alemanha, você iria deixar de assistir só porque você não gostou da ideia da Champions ser substituída por outra liga? Dificilmente o torcedor, principalmente, iria pensar assim. Então, eu acho muito difícil que essa rejeição impacte financeiramente para os clubes em forma de bilheteria. Pelo contrário, eu acho que eles iriam vender muitos ingressos, que a galera ia encher os estádios para ver esses grandes jogos que eles teriam. Fora que, além do apoio financeiro, os dois times que hoje declaram totalmente apoio à Superliga é o Real Madrid e o Barcelona. Dois times, principalmente o Real Madrid, que animam quando você vê eles na Champions. A turma para a vida para assistir os jogos deles na Champions. E, obviamente, esses clubes eles impactariam muito. E, aos poucos, alguma galera talvez iria ir jogar para lá. E aí, conforme esses times começassem a ver que a liga tá dando certo, tá evoluindo, eles iam acabar automaticamente, talvez, querendo migrar para lá. Não tem como mentir falando que os times não se importam com o dinheiro e não são movidos a dinheiro. Se a liga realmente for pagar tão melhor quanto a Champions, quanto dizem, muitos times vão acabar migrando para lá porque vão olhar para o lado financeiro. Não vamos ser hipócritas, ninguém tá negando esse campeonato porque pensa nos clubes pequenos ou porque tá escutando a torcida. Os clubes nunca escutam a torcida quando é por outros motivos, não é por isso que eles estão pensando. Eles têm sim medo de ter um impacto negativo muito grande da torcida não querer assistir o jogo, eles têm medo disso acontecer, mas é porque isso afetaria financeiramente o clube. Se isso não afetasse financeiramente o clube, se não fosse esse o medo deles, eu tenho certeza que eles aceitariam isso fácil, pouco se lixando para a torcida. Fora, é claro, existe o medo dos times da liga flopar, porque vamos dizer que o time aceita ir para a liga, ele demonstra apoio e ela flopa, e ele acaba perdendo a vaga na Champions League, ele acaba perdendo impacto, às vezes até uma vaga nos seus campeonatos nacionais, e aí isso afetaria muito negativamente ele, então os clubes têm medo da liga flopar. Fora que existe uma multa para os times que nesse momento aceitarem participar e se tornarem membros do campeonato. Se por um motivo eles quiserem cair fora do barco, eles teriam que pagar uma multa de 300 milhões. Então vamos dizer, se o campeonato flopa e ele começa a não ir tão bem e eles querem pular fora, são 300 milhões desembolsados do bolso e é um valor financeiro que até para um clube de futebol que ganha muito dinheiro no ano, ainda assim é um impacto financeiro muito grande, afetaria muito negativamente e acaba causando medo desses clubes, eles acabam rejeitando também pensando nisso. Eu acredito que muitos dos times que estão negando o campeonato, na verdade, só estão esperando para ver se ele realmente vai dar certo para acabar migrando para lá. E eu vou ser bem sincero, talvez demore muito para esse projeto realmente sair do papel. Mesmo que agora tenha sido liberado, talvez ele só vá, por exemplo, acontecer lá para 2030, a gente não sabe. Mas eu preciso ser sincero, se por um acaso ele acontecer, eu acho muito difícil que a Champions sobreviva, caso todos os clubes realmente aceitem jogar lá. Até porque seria muito difícil para um clube acabar conciliando, por exemplo, jogar seus campeonatos nacionais e ainda jogar uma Champions League talvez e a Superliga. Então, ou os times jogariam a Superliga ou a Champions, e se todo mundo fosse para a Superliga, a Champions não ia ter quem jogar. Ninguém vai assistir uma Champions League para ver Young Boys e Estrela Vermelha decidir a final, entendeu? Todo mundo vai querer assistir aonde os melhores times estão. E aí vem um ponto da Superliga que me deixou um pouco intrigado, que é o fato dele ter muito mais jogos do que a Champions. A Champions hoje tem 6 jogos na fase de grupo e mais 7 de mata-mata, e com a nova edição eles teriam mais ou menos 8 jogos de fase de grupo e mais 7 ou 9 no máximo se eles pegassem um playoff na fase de mata-mata.
E só na fase de pontos corridos já seriam 14 jogos. Se esses times avançassem para umas quartas de finais, a gente está falando de mais não sei quantos jogos. E seria muito difícil de conciliar tantos jogos dessa liga, mais os jogos de Liga Nacional, mais jogos de Copas, mais jogos de Mundiais e mais um monte de coisa. Infelizmente, eu acho que isso impactaria muito nos times, principalmente nos jogadores, que sofreriam muito fisicamente. O calendário lá, eles já estavam reclamando recentemente, nessa época de pandemia, que o calendário lá ficou mais corrido, eles já reclamaram, eles já sofreram com muitas lesões. Hoje, os times da Europa, muitos não conseguem, acabam abrindo mão, por exemplo, das Copas Nacionais, para jogar, por exemplo, só a Liga Nacional e a Champions. Então, assim, se eles tivessem uma Superliga aí com 14 jogos, mais o mata-mata, são muitos jogos, ia ser complicado jogar uma Copa Nacional, uma Superliga e ainda o seu Campeonato Nacional, que vai ter de 34 a 38 rodadas. E isso seria muito ruim, né, para os jogadores que iriam machucar, que iriam sentir, que iriam ter problemas musculares. É algo a se parar para pensar. Eu acho que se essa liga realmente for sair do papel, eles vão acabar repensando essa quantidade de jogos para ver se eles conseguem diminuir, porque seria muito corrido, o calendário deles ia ficar muito apertado. Se hoje a gente vê times como, por exemplo, o Manchester City, o Bayern, o Barcelona, reclamando que o calendário já está muito apertado, imagina com um campeonato que tem praticamente o dobro de jogos do que a Champions League. Eles teriam muito mais jogos na temporada, jogos mais pesados. Afinal, na fase de grupos, o Manchester City conseguiu se classificar cedo e podia poupar seus jogadores nas últimas duas fases. Aconteceu essa temporada e na passada. O Bayern classificou cedo e pôde poupar. Mas num campeonato desse, que é pontos corridos, e você passar em primeiro, segundo, vai ser mais vantajoso do que você ficar na zona de classificação em sexto, sétimo. Os times vão ter muito mais jogos competitivos e vão ter menos jogos onde eles vão poder poupar. Então isso afetaria muito, muito, muito fisicamente falando e, óbvio, psicologicamente falando também, né? Porque é muito cansativo, às vezes você fica muito tempo longe da família e isso afeta também. Então eu acho que é um ponto a se analisar muito caso a Superliga realmente vá sair do papel. Eu falo aqui tranquilamente que o meu posicionamento sobre isso é bem parecido com o posicionamento do Benfica. Eu não sou super a favor e nem super contra, eu não tenho meio que um lado, eu tô em cima do muro, mas eu concordo que a UEFA deveria tentar entrar em acordo com esses times. Eu acho que deveria sim ter conversas para entrar num acordo para o formato ser benéfico para os dois lados, tanto para a UEFA quanto para os clubes. Por exemplo, essa Champions, do jeito que ela ia acontecer, para mim me agrada muito. E eu acho que o que tem que bater mais na tecla é a parte financeira, já que claramente os clubes eles não estão satisfeitos com o que eles estão recebendo. Milhões e milhões ainda é pouco para eles querem mais do que isso. Mas assim, não tenham medo da Champions simplesmente acabar no próximo ano, até porque para esse projeto acontecer vai demorar para sair do papel, eles precisam de muito apoio financeiro, tem que ter mais apoio de mais times. Hoje tem 3 ou 4 times só que demonstram interesse no campeonato, óbvio, são os principais, Real Madrid, Barcelona, o Napoli, são times fortes, mas ainda assim eles precisam de mais apoio para acontecer, fora planejamento, não é de um dia para a noite que você faz um campeonato, então demora muito, então vai demorar muito, fora que até lá, talvez esses mesmos times possam mudar de ideia ou até a UEFA possa chegar a um acordo com esses clubes e se adaptar melhor, e financeiramente falando, e talvez até a Champions League acabe tendo o formato do que a gente espera que a Superliga seja. Porém, caso aconteça a Superliga, os times precisam torcer para outros times acabarem indo para a Superliga. Não dá para fazer um campeonato só com Real Madrid, Barcelona de grande e outros times pequenos. Isso já existe a La Liga. Então, assim, eles vão precisar de apoio e, claro, volto a dizer, se os times grandes acabarem migrando para lá, a torcida vai junto, a torcida não vai abandonar o clube e vai junto assistir o campeonato, vai lotar o estádio. Fora que eu vou ser sincero, eu sei que o interesse dos clubes nessa liga é totalmente financeiro. A ideia deles não é o melhor campeonato para o torcedor assistir. A ideia deles é, obviamente, lucrarem mais em cima. Mas eu acho muito foda como o Florentino e o Real Madrid simplesmente resolveram bater de frente com a UEFA porque eles não estavam concordando com o que estava acontecendo. E eu acho que isso só mostra o tamanho de um Real Madrid e Barcelona, o tanto de barulho que isso está fazendo, sendo que só esses dois clubes grandes realmente se manifestaram a favor dessa liga até o momento. Isso só mostra o quanto eles são grandes e o quanto eles fazem barulho, e não adianta falar que não, a UEFA tá assim com medinho. Eu sou nome, eu sei o seu endereço, sei que você tá peidando, que tá morrendo de medo. Como
fã de futebol, eu não acho que a Superliga seja uma ideia tão horrível assim. Pelo contrário, eu acho que a ideia não é ruim, são vários jogos muito bons, são clássicos grandes europeus garantidos todo ano. Às vezes você quer ver um Bayern e Real Madrid, um Liverpool e Real Madrid todo ano e não acontece. E aí ali a gente teria essa garantia, entre aspas, óbvio, eu tô falando se caso todos os times aceitassem, mas a gente teria essa garantia desses jogos grandes se todo mundo migrasse para lá. Então, assim, seriam muitos jogos grandes desses times brigando. Seria muito foda ver, por exemplo, uma última rodada, um Real Madrid pegar o Manchester City disputando um jogo que quem ganhar vai passar em primeiro e ou um jogo, sei lá, um time grande brigando para não cair, já que teria muitos times grandes poderiam brigar para não cair. Seria muito engraçado também um Liverpool, sei lá, brigando na última rodada aí para escapar de uma queda de divisão. Ia ser da hora pra caramba. Mas eu vou ser sincero, eu fico triste também, porque eu amo a Champions League. A Champions League, ela é mágica. Em poucos anos de vida aí, em 20 e poucos anos de vida que eu tenho, eu já assisti tantos jogos mágicos, tantas viradas incríveis na Champions League. Me arrepia só de falar de alguns jogos, como, por exemplo, a temporada que o Real Madrid foi campeão, que o Benzema foi o melhor do mundo, só teve jogo muito bom. Tem o Barcelona e PSG 6-1, puta jogo foda. E assim, a Champions League ela é mágica, ela teve noites mágicas de mata-mata que eu não gostaria de deixar de ver. E eu ainda acho que o mata-mata da Superliga não me parece que vai ser tão emocionante como é o mata-mata da Champions. Eu acho que o mata-mata da Champions ele tem um negócio diferente, sabe? Que eu não sei se o da Superliga vai ter, porque já vai começar nas quartas, mas vão ser grandes times se enfrentando. Então talvez eu esteja errado, mas o mata-mata da Superliga não me agrada tanto quanto a parte de pontos corridos e isso me deixa um pouco intrigado, porque o mata-mata é a parte mais divertida da Champions League e eu não sei se na Superliga seria igual, apesar de ser os mesmos times. Então, assim, a gente não pode perder essa emoção que o mata-mata da Champions League nos garante. Eu gostaria muito que a UEFA e os times da Superliga aí conseguissem entrar em um acordo para conseguir moldar aí. Eu, na verdade, acho que a forma como a Champions iria mudar já encaixava muito, já ia ser muito bom, iria ter mais jogos grandes na forma de pontos corridos e ainda iria ter um mata-mata que ainda parece ser um mata-mata de Champions e teria aquela emoção. Mas assim, por exemplo, eu acho que a Champions perderia muito se o Barcelona não jogasse, principalmente o Real Madrid, que são times que agregam muito na competição, principalmente o Real Madrid. A gente gosta de ver os jogos do Real Madrid na Champions, são os jogos mais mágicos na maioria das vezes, alguns com alguns roubos, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas também o Barcelona e o Madrid iam perder muito se eles abrissem a liga e ninguém migrasse para lá, entendeu? E aí, por exemplo, a liga deles ia ficar chata, mas a Champions também não ia ter os dois, então eu espero muito que eles entrem em acordo, apesar de eu achar que todos os times migrariam para a Superliga em algum momento, já que financeiramente falando é muito bom. Eu gostaria que continuasse a Champions e que esse formato que eles querem mudar já para começar em 2024 desse certo, porque é um formato que me parece ser muito bom, são mais jogos grandes garantidos e um mata-mata muito bom garantido e sem treta todo mundo ali, entendeu? Os melhores times ainda vão estar ali. A gente não vai ter 5 times bons de um lado e 5 do outro em campeonatos diferentes que nem vão se enfrentar. Seria muito chato não ver um Bayern, um Liverpool enfrentando o Real Madrid de novo. Mas e você, o que você acha da Superliga? Acha que é uma baita ideia ou acha que é uma ideia de jirico? Comenta aqui embaixo para mim saber, deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela força. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, saiba que você já foi guerreiro, você aguentou mais do que o Fluminense aguentou o Manchester City. Então muito obrigado pelo seu tempo, ele é muito valioso. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto.